Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades ligadas ao universo da cultura, política, educação e outras áreas, para falar sobre suas carreiras e temas relevantes do nosso dia a dia. A nossa convidada de hoje é figura atuante do Ministério Público do Maranhão, reconhecida pela postura firme e pela defesa dos direitos do consumidor. Promotora de defesa do consumidor, tem conduzido ações importantes em temas como transporte público, serviços essenciais, direito digital e defesa coletiva dos cidadãos. O Sem Filtro de hoje recebe Lítia Cavalcante. Lítia Cavalcante é promotora de Justiça do Ministério Público do Maranhão e titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís. A promotora também já foi coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor do MP Maranhão. Lítia Cavalcante é conhecida por seu trabalho em defesa do consumidor e já atuou em casos importantes e de temas de grande repercussão, como o incêndio registrado em um shopping da capital dentro da sala de cinema. Lítia também ganhou notoriedade após investigar irregularidades nos serviços de transporte público em São Luís e as falhas nos ferryboats do Maranhão, caso que levou a promotora a ingressar com uma ação civil pública em busca de melhorias para os consumidores. Para essa conversa, eu tenho a companhia da jornalista e assessora de imprensa Elinalva Cardoso e Eduardo Gomes, jornalista da TV UFMA, a quem eu muito agradeço por terem aceitado nosso convite, por estarmos aqui. Agradeço você também, Lítia. E eu já começo perguntando um pouco sobre a sua carreira, né, a sua função, que é promotora de defesa do consumidor. O nome, apesar de dar uma ideia do que seja essa função, o que é preciso para se tornar um promotor e o que ele faz na prática, para explicar para o pessoal que... Na verdade, o Ministério Público ele é mais conhecido pela atuação na área criminal. Quando você faz o curso de Direito, para entrar para promotor, para poder ingressar na carreira do Ministério Público, você precisa fazer um concurso. E aí, quando eu fiz esse concurso, eu me encontrei, né? Porque eu lembro que eu dizia assim, meu Deus, eu faria isso aqui tudo de graça, porque não precisava nem me pagar, porque eu adorava, como adoro até hoje, foi uma paixão que não mudou em nada. Então, o Ministério Público ele é mais conhecido pelo aspecto criminal, o júri, a prisão, a acusação, a denúncia, mas o Ministério Público tem outras atribuições. E uma das atribuições do Ministério Público é a defesa do direito coletivo, difuso, individual, homogêneo, que aí cai nessa área que já é a minha área, que é a defesa do consumidor. Também nessa área eu também me encontrei, como todas, né, eu fui promotora da infância em Caxias, também foi algo que foi muito apaixonante e foi muito intenso, porque nós trabalhamos com a questão da exploração sexual de criança e adolescente, e isso foi algo que impactou na época a sociedade de Caxias, que tinha uma visão totalmente, acho que complicada a respeito do que era o respeito à criança e adolescente. E hoje você vai evoluindo, não só a sociedade de Caxias, mas eu acho que o Brasil como um todo tinha ainda uma resistência a encarar o abuso sexual de criança e principalmente de adolescentes como algo quase que normal, era assim normalizado, né? Mas agora não mais. Então tudo isso a gente vai trabalhando e vai até fazendo mudanças de pensamento social. E isso é muito fantástico, você fazer isso. Você colaborar com isso, né? Com essa mudança. Sem dúvida. Quem não conhece Lítia Cavalcante, né? Eu, enquanto repórter, já fiz várias matérias, já acompanhei muito desse trabalho, uma mulher atuante de fato, como você falou. E assim, uma das reportagens que eu não esqueço, na verdade eu tive várias, né? Mas várias. Uma que marcou muito foi a forma como a senhora agiu durante aquele problema no condomínio Jardins, lembra? Lembro, foi muito pesado esse caso. Eu lembro demais. Foi bem assim, nós fomos várias vezes e algumas vezes a imprensa não pode entrar, foi barrada, mas a doutora Lítia disse, vamos ter que entrar porque a gente tem que mostrar tudo que está acontecendo aqui, a população tem que saber. E ali foi um problema que levou muito tempo para ser... Como é que está esse problema hoje? Na verdade foi resolvido, né? O caso do condomínio Jardins é um condomínio de classe média, né? Quer dizer, não é algo tão simples, porque as pessoas têm resistência. E na época chegou uma denúncia a respeito de vazamento de gás. E era uma construtora que é reconhecida no Brasil, que é a Cirela.
E aí nós recebemos a demanda e não só dizia respeito a um condomínio, não era só a um prédio, eram vários prédios. A gente conferiu mais ou menos umas 5.000 unidades, era muita coisa, porque também envolveu outro de área popular, né, que era o condomínio Vitória. Então, assim, a gente trabalhou muito e a Cyrela, no começo, teve muita resistência, inclusive, a respeitar o maranhense. Eu lembro que teve termo de ajuste de conduta que eles fraudaram, literalmente fraudaram o cumprimento, para dizer que estavam cumprindo e não estavam. Mas depois eles mandaram uma outra equipe, essa foi toda demitida, e o dano foi enorme. A gente teve de evacuar 2 condomínios. Evacuamos todas as pessoas. Então tinha gente ali, você imagina, você está dentro da sua casa e você pagou por aquilo ali, aquele sonho, e de repente tudo se vai embora. Eu comprei alguma coisa que não funciona, que eu estou aqui correndo um risco de vida, né? Porque o gás era algo que, inclusive, teve evacuação. E aí eu lembro que, na época, o comandante do DAT era o França, e a gente foi lá e ele disse, olha, não tem como permanecer aqui mais nem um minuto, porque é perigoso demais. E quando você entra numa atuação de um problema, de um caso, fica um pouco aquela responsabilidade para você. Tipo, se acontecer alguma coisa, o Ministério Público já está sabendo, já está ciente, então a sociedade vai apontar o dedo primeiro para você. E aí a gente evacuou. E dali em diante foi uma via crucis, porque eu estava sozinha, a minha estrutura é só de um assessor, até hoje, né? E eu não tinha como receber a quantidade chegavam, era assim, 20 pessoas de uma vez para atender, e aquela confusão danada. E até chegou ao ponto da gente pensar em atuar também na área criminal. Foi aí que a Cyrela se vergou, se realmente aceitou que aquilo ali era um absurdo e respeitou o maranhense, porque o que eu percebi é que em outros lugares eles não tiveram esse mesmo comportamento como eles tiveram aqui no Maranhão, e isso me doía muito, né? Eu já tive outros casos também que eu percebi que tinha uma diferença de tratamento em relação a estados do Sul e Sudeste. E aí eles refizeram. Eu lembro que o valor, na época, que eles tiveram de pagar para refazer, de readequação dos condomínios, foi mais de 120 milhões. Então, foi muita coisa. E a população acaba ficando próxima, né? Porque lhe viu ali naquele momento como uma figura para resolver, que estava ali na frente, né? E eu recebia todos, era o desespero. Eu recebia todos, porque eu entendia. Eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, eu tenho um apartamento também. Então, assim, eu tive uma luta para comprar. Foi um sacrifício. Sonho, né? Um sonho. Imagina, você está dentro da sua casa já montada, gente com apartamento montado, e tendo que sair, gente com idoso, às vezes até em situação de inamovibilidade, que você não podia movimentar. E o risco de um acidente ali a qualquer momento, né? Pois é. Não, eu vi uma cena que um menino estava brincando e as placas de revestimento caiu assim, um pedaço de placa caiu do lado da criança. E aí, assim, eu digo, não, isso aqui não é possível. E aí a gente evacuou. Foi, assim, um trabalho muito grande, porque primeiro eu estava sozinha, como sempre estive, né? Nunca tive uma estrutura de absorção de toda essa demanda. Se eu tivesse, eu nem sei o que eu faria, eu acho que seria a pessoa mais feliz. Se sozinha ela já fazia... Mas, assim, a gente recebia todos e a qualquer hora. Por compreender, aquela questão da empatia, por compreender o que o outro está passando, né? Promotora, a senhora fala muito de lutar, né, pelo consumidor, e aí a gente vê a sua luta contra os gigantes, né, Linalva? A gente também já acompanha há muito tempo, né? Os poderes ali na montanha-russa, a gente sempre ia ali gravar com a senhora. E chama a atenção, principalmente a sua atuação, quando a gente fala do seu nome, a gente lembra muito do transporte coletivo. É inevitável não lembrar da senhora, daquela luta pela licitação do transporte coletivo, aquelas audiências na Câmara que levavam todo dia, que a gente acompanhava. Em 2014. Em 2014, justamente isso, em 2014. Hoje, a licitação saiu do papel. Como é que a senhora avalia aquela sua luta, né, pela licitação e hoje? Valeu a pena essa luta? Como é que a senhora faz essa avaliação? Eu acho que sempre vale a pena, né? Eu nunca me arrependi de ter atuado, né? Também posso dizer com muita tranquilidade da minha vida funcional que eu nunca violei minha consciência, apesar de muitas vezes ter pago um preço extremamente caro, né? Às vezes até com a saúde. E no caso do transporte, a gente entrou em 2010, não tinha nada, não tinha contrato, não tinha nada, era uma confusão, era uma bagunça.
E nós colocamos tudo, fizemos os contratos precários, começando como foi com o ferry boat. Só uma pausa. Antes da licitação, como é que funcionava, então, para a empresa operar? Era desse jeito, era colocado, as empresas exploravam aquelas linhas, mas não tinha um instrumento jurídico que pudesse garantir nem os direitos deles, dos empresários, nem os direitos da prefeitura, nem do usuário. Né? E aí a licitação ela veio para isso. Nós lutamos muito e houve uma resistência que eu me surpreendi do tamanho da resistência da prefeitura na época, porque para a prefeitura seria muito mais jogo você ter o sistema licitado, mas por alguma razão eles não queriam licitar o sistema. Acabou que, por obrigação, né, de fazer a licitação, e por questões políticas também, porque muitas vezes o poder público só faz quando tem interesse realmente, mas a gente inclusive pediu intervenção na SMTT, foi muita confusão, porque era muito indignante você ver a população, e da Beira-Mar, que minha promotoria na época era na Beira-Mar, dava para ver a qualidade dos ônibus. Eu já não pego mais ônibus, mas peguei muito ônibus na minha vida, né? Eu como estudante, me formando, eu pegava dois ônibus para vir para a UFMA, então assim, sei da realidade, né, de ficar 1 hora esperando. Acho que até hoje ainda é assim, né? Sim. Creio que ainda é assim, porque eu lembro que, meu Deus, esse ônibus nunca vai chegar. O que é isso? Não é possível, 1 hora para chegar um ônibus. E aí eu via a qualidade dos ônibus. Eu lembro que tinha uma cena bem emblemática, que era alguém com guarda-chuva dentro do ônibus e o ônibus chovendo dentro. Então, assim, era surreal, numa capital, Nordeste, né? E aí a gente entrou e eles fizeram a licitação em 2016. Aí tu vens e me pergunta, como é que está hoje? Hoje está horrível. Hoje não está legal. E não é, hoje existe uma consciência muito grande do poder público, da prefeitura, né? No que se refere hoje, você tem um subsídio, que foi criado o Fundo do Transporte. Então, hoje o prefeito criou o Fundo do Transporte, que era algo que não existia antes. Hoje existe um repasse. Esse repasse para que é? É para exatamente, com o aumento de combustível, dos insumos, não impactar no preço da tarifa. Então, hoje a tarifa ela não é composta só pelo preço que o consumidor paga, mas também pelo subsídio da prefeitura. E, não obstante tudo isso, hoje, tudo que diz respeito ao transporte é judicializado. Ontem eu dei uma entrevista falando sobre esse assunto. Os empresários recebem uma média mensal de 6 milhões de reais, não tem ar-condicionado, a frota está com idade acima, porque a média da frota é 10 anos, mas o máximo, você pode ter um ônibus ou outro, mas a média da frota é 5 anos, aliás. Só que você pode ter um ônibus ou outro com 10 anos, mas não acima de 10. E hoje os ônibus estão acima de 10 anos, eles já entraram na justiça para não renovar a frota, para não ligar o ar-condicionado. Então, eu vi a matéria... Os empresários, né? Os empresários. Eu vi a matéria, a população diz, olha, eu estou com 30 e poucos graus aqui, estou fritando. E não tem ar-condicionado, sendo que o consumidor e o poder público está pagando por esse ar-condicionado. E, por alguma razão, eles não estão ligando o ar-condicionado. Promotora... Desculpa. Pode ir. E aí a gente tem acompanhado nas redes sociais que, como a senhora mesmo falou, que antes não havia praticamente aquele interesse do poder público de fiscalizar, de acompanhar, e hoje pelas redes sociais a gente tem essa facilidade de acompanhar. Ver aí que a prefeitura está fiscalizando, né, cobrando dos empresários. E judicializando. Exatamente. Para você ter uma noção, a prefeitura hoje paga 1,35, ou é 1,33 ou 1,35, porque de ontem para hoje eu mexi muito com esses números, eu talvez confunda esses 2 centavos. Por passageiro. O que eles querem é que seja pago 2,35. Ou seja, a passagem, se não tiver o subsídio, sairia por 6 e alguma coisa. Ou seja, a maior passagem, o maior preço de todo o Brasil, sendo que a qualidade do transporte é precaríssima. Então, é algo que realmente, para mim, valeu a pena a licitação? Valeu a pena a licitação. Mas isso não quer dizer que o poder público tenha que obrigatoriamente ficar vinculado a esses contratos, porque ele pode muito bem rescindir através da declaração de caducidade por descumprimento contratual. O que está havendo hoje é exatamente a judicialização. Para você ter uma noção, a prefeitura demanda pelo relatório
de quantos passageiros foram para poder fazer o cálculo do repasse do subsídio. Eles não querem mostrar. Você entendeu? Os dados, não né? querem mostrar os dados. Você entendeu? Então foi preciso entrar com ajuizar uma ação de exibição de documentos. Então é uma coisa muito desgastante, porque tudo você vai para a justiça quando era para você cumprir o contrato. E quem paga a conta no final é o consumidor. É preciso ainda um caminho. A gente viu que houve um avanço, mas ainda é preciso avançar muito mais. A gente dá uma pausa, certamente quando a gente voltar, vamos continuar a falar sobre esse assunto que é muito sensível, né, para todo ludovicense. A gente faz uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta. É um instante só. O Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com a promotora de justiça Lítia Cavalcante. Participam dessa conversa conosco a jornalista e assessora de imprensa Elinalva Cardoso e Eduardo Gomes, jornalista da TV UFMA. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre a questão da licitação do transporte público e a Lítia mencionou isso várias vezes, inclusive, que há um processo de judicialização muito mais encorpado agora, né, totalmente diferente do que era 10, 11 anos atrás. No entanto, a gente ainda segue passando por problemas. Então, será que esse aparato, né, judicial, ele não, de certa forma, acaba nublando questões ou dificultando processos que poderiam ajudar a população? O que acontece? Tudo eles jogam para a justiça. E a justiça tem seu tempo. A gente tem uma vara de difusos que é atuante, né? Então, a gente tem o tempo da justiça, mas só que isso por quê? Porque há o descumprimento reiterado de cláusulas contratuais, quando, na verdade, não era preciso isso. Então, no momento que você joga para a justiça tem seu movimento, seu prazo, tudo é com prazos. Então, é claro que a população acaba sendo prejudicada, mas sendo prejudicada pela resistência no cumprimento das cláusulas do contrato. A questão do ar-condicionado, que vem afetando bastante, é algo que está, inclusive, na tarifa. O consumidor paga por esse ar-condicionado e não recebe o ar-condicionado. Na verdade, quando foi feita a licitação, era 20%, era para os primeiros anos, 20% era gradativo, você ia trocando a frota e ia colocando com ar-condicionado, ia trocando e colocando com ar-condicionado. Para chegar esse ano de 2025, com 90% dos ônibus da frota, que são 700 e alguma coisa, 700 e poucos ônibus, 708 ônibus, eu não me lembro direito, é porque realmente eu mexi muito com estatística ontem, exatamente em relação ao transporte, era para estar quase todos com ar-condicionado. E o que a gente vê, é só você ir para uma parada que você vai olhar que não passa quase nenhum com ar-condicionado. E aí o que eu também me preocupo é voltar a frota a ser aquela frota de 2014. Aquela frota envelhecida, que o ônibus vive quebrando, porque está com mais de 10 anos. Então, hoje a frota tem 128 ônibus acima de 10 anos. É muito. Quase 20% da frota comprovadamente acima de 10 anos. A gente lembra que, inclusive, em 2020, na pandemia, eles retiraram o ar-condicionado com a justificativa, né, da circulação do vírus. Sim. E aí, claro que era justificável nesse momento. Só que de lá para cá, parece que esqueceram, pararam no tempo e muitos ônibus continuam sem ar-condicionado. E aí me chama a atenção essa situação porque essa responsabilidade são dos empresários, né? O terminal, quem deve administrar de fato, os empresários, né? Existem ali os grupos, né? Os consórcios, né? Que é o termo correto. Agora chama a atenção porque quando você contrata um serviço e ele não é bem ofertado, você pode muito bem se desfazer disso. Eu não entendo por que isso não acontece, né? Porque se você contrata um funcionário e ele não é bom, e você demite. Isso é óbvio em todo quanto é lugar. Por que a prefeitura não faz isso? Por que ela não rescinde esse contrato? Mas assim, o que eu queria lhe perguntar, promotora, no seu campo, de que forma vocês atuam nisso, quando vocês veem um cumprimento de um contrato que não está sendo bem executado e agora vai chegar uma nova licitação que foi prometida? Como é que vocês vão atuar nessa situação? A parte da licitação, do momento da licitação, por exemplo, o semi-urbano nunca foi licitado. O semi-urbano que é do Estado, nunca foi licitado. Está aí do jeito que está, os ônibus, ônibus bem precários, exatamente, comporta no arame. O percurso é maior, né? A coisa é bem precária mesmo. Então, assim, a gente atua ou entrando com ação civil pública
né? Ou a gente atua como custos legis. Como eles têm judicializado demais, a gente tem atuado mais como fiscal do ordenamento jurídico. Agora, o que ocorre? A respeito da rescisão, é todo um procedimento administrativo que a prefeitura pode instaurar, declarando a caducidade do contrato por descumprimento de cláusula contratual, e aí vai depender da situação da SMTT do que a SMTT está vendo, se ela está vendo que não tem jeito. Então, vai depender desse relacionamento da SMTT com eles, de como está. Eu sei o seguinte, que todo dia é modo de falar, mas todo dia é uma ação nova a respeito de tudo. Por exemplo, até de você prestar uma informação para cálculo de subsídio, eles recebem 6 milhões. Eles estão dizendo que é pouco. Que o valor que eles pretendem que seja repassado, em vez de ser 1,34 por consumidor, seria 2,34 ou 2,35. Esses centavos eu posso estar me confundindo, né? E 2,30 e pouco. Então, assim, isso daí geraria um custo de repasse de subsídio do dinheiro público de quase 12 milhões. Sim. Então, é muito dinheiro para a gente ter um transporte precário, decadente, caótico, como está hoje. Como eu disse, assim, a gente tem hoje, em 2010, 2014, a gente não tinha essa facilidade de acompanhar as mudanças, né? As cobranças, e com as redes sociais, por exemplo. Na época, eu acredito, da última greve, o prefeito bateu de frente com os empresários e inclusive, em um dos vídeos ele disse, eles querem aumentar a passagem, mas nós não vamos permitir, exatamente, diante de um serviço que eles não querem melhorar. Então, a gente vê aí que a prefeitura tem feito o seu papel de cobrar, de fiscalizar. As redes sociais mostram isso todos os dias. Mas o importante é que a população também cobre, né, essa questão dos empresários, porque, às vezes, quem paga a conta, quem é cobrado, quem é... Como é que eu vou dizer? É o poder concedente, que é a prefeitura. Isso, é a prefeitura, é criticada, mas aí é importante que as pessoas também tenham essa consciência, né, de verificar que o poder público está fazendo a parte dela bem diferente dele, né, o poder público está fazendo a parte dele bem diferente de 2010. Como você disse, que não tinha interesse. Eu não entendia, porque eu acho que era uma garantia para a própria municipalidade a licitação, né? Era uma bagunça, né? Era uma bagunça. Era uma bagunça, como todos os modais de transporte aqui, era muito bagunçado. E assim, mas na sua opinião, em relação daquele período que a senhora iniciou, né, toda... Pode me chamar de você, eu até prefiro. A gente chama a senhora pela questão, né, que... Não, eu até prefiro, porque depois de certa idade a gente começa a ficar se achando de tio. Então, vamos lá. Mas mantém a mesma jovialidade de 10 anos atrás. Com certeza, maravilhosa, atrás, né? sempre foi. Então, Lídia, em relação ao que você começou a sua luta em 2010, brigando, que a gente bem acompanhou ali, né, sua batalha, hoje eu acredito que tem uma diferença, né, em relação ao poder público de 2010 para hoje, né, da realidade. Hoje tem uma diferença muito grande, por exemplo, entre o Estado e o município. O Estado nunca licitou. Sim. Nunca licitou. Lamentável, né? E é um transporte público essencial. E a gente vê que os ônibus, inclusive, muitos dos ônibus que são utilizados aqui, depois que eles já estão velhos e tudo, coloca para o semi-urbano. Por quê? Porque não tem a licitação, não tem a obrigatoriedade, não tem... Hoje é mais fácil, porque você sabe onde está o direito, sabe onde está o dever, e aí você tem como cobrar. Antes você não tinha, porque não tinha contrato. O contrato era precário. Agora, hoje, por exemplo, a gente basta olhar a situação do semi-urbano. Sim. É sem filtro o programa, né? Com o urbano, e você vê a diferença, né? E muitas vezes as pessoas até confundem, né? Pois acham que é tudo de responsabilidade. Porque ele entra na cidade, né? Tem uns bairros que atendem, né? Que são aqueles de municípios limítrofes. Sim. E aí as pessoas acabam confundindo, colocando na conta da prefeitura. Promotora, agora eu queria falar de um outro assunto, também envolvendo o transporte, mas o transporte aquaviário. Ferry-boat que faz essa travessia para a Baixada. Não é de hoje, né, que os passageiros sofrem, né, com essa situação. Inclusive, eu já fiquei, né, de madrugada até 10 horas da manhã, 11 horas, esperando um ferry e não chega. Né, um caos. De que forma a senhora já atuou nesse problema? Falou de ferry-boat, ela me olhou porque foi outra, né? Outro assunto. Como é que o Ministério Público atua em relação a essa questão dos ferries aqui no Maranhão? Foi a mesma receita que nós usamos para o transporte público urbano, nós utilizamos para o transporte de ferry-boat.
nós também, quando a gente começou a trabalhar com ferry, em 2010 também, eu acho que nessa época eu devo ter me apaixonado por transporte, porque foi tudo de uma vez, né? E eu lembro que esse era que era mesmo a confusão, porque não tinha contrato nenhum. Era algo assim, tipo, era como qualquer embarcação, você colocasse ali e pudesse atravessar a Bahia, porque não tinha nada. Aí a gente conseguiu, porque com a prefeitura ainda tinha do transporte urbano coletivo, ainda tinha os contratos precários. No caso do ferryboat, nem isso tinha, nem autorização. Ou seja, tu podia pegar um barco aqui, colocar aqui, pronto, e se mandava. E aí a gente começou a construir essa legalidade, né, adequar o ferry à legalização para poder se preparar para uma licitação. Isso lá em 2010, 2011. O caso do ferryboat foi o pior caso que eu peguei na minha vida. Por qual motivo? Por várias razões, foi muito publicizado, eu sofri muito, porque eu nunca imaginei que aquilo fosse acontecer tanta coisa ruim como a gente vê hoje acontecendo. Na época, o meu problema com os ferries na época era a falta de licitação e também a questão da limpeza do banheiro, do atraso, que atrasou, o ferry não pode atrasar. Aí, quando eu lembro que o Ted Lago entrou na EMAP, ele regularizou os horários. A gente colocou os painéis e tudo, de horário, ficou tudo bem bonitinho, ficou bem direitinho. Antes não tinha? Não tinha. Não tinha, não, é como hoje, né? Como hoje que está o caos. E aí o que acontece? Nós tínhamos, eu digo nós porque eu também me coloco tanto no transporte coletivo urbano como no porque na verdade eu respondo pelos consumidores que ficam. Sim. Eu sou representante dos consumidores. Tínhamos 6 ferries, 3 da Serviporto grandes que levavam até 1.200 pessoas e mais 3 da Internacional Marítima. Então a gente tinha 6 ferries. Hoje nós temos 2 ferries. Então, o serviço começou a degradar ao longo dos anos. Houve a intervenção na Serviporto e a gente fizeram uma licitação que foi revogada. Eu entrei com uma ação civil pública, eles queriam muito, por força, me tirar do processo, queriam, por força, de tudo, porque, sem dizer nomes, né, mas o que queriam era que eu dissesse para a população que o ferry, principalmente aquele ferry Zé Humberto. Nossa. Eu fiscalizei aquele ferry. Aquele ferry era rachado de ponta a ponta no meio. Eu mostrei para a Marinha. Está aqui, isso aqui é uma solda de ponta a ponta. Isso aqui não navega na Baía de São Marcos, porque a Baía de São Marcos ela é uma baía fechada com característica de mar aberto. E ainda tem um boqueirão. Então, isso aqui não navega. E o que aconteceu? A senhora fez essa vistoria antes de entrar em operação? Antes de entrar em operação. Fiz com 6 promotores e 2 procuradores da República. Eu lembro, inclusive, quando ela falou essa questão do ferry, ela me olhou e sorriu, porque foi mais uma que eu acompanhei. Mais uma que acompanhou, exatamente. Mais uma que eu acompanhei, foram muitas. Foi. E eu lembro dessa vistoria. Foi, a gente entrou, aí eu desci na lancha da Marinha e mostrei por que o ferry não tinha condição, expliquei, e aí o que algumas pessoas queriam que eu dissesse para a população. Imagina, você tem uma vida inteira dedicada ao Ministério Público e eu nunca menti. Queria que você mentisse ou omitisse. Mentisse que o ferry estava bom. Eu digo, não posso fazer isso. Promotora, que absurdo, né? Legalmente falando, a gente tem uma relação ali de uma empresa de iniciativa privada que precisa claramente ser fiscalizada pelo poder público. Legalmente, quem permite a colocação de uma embarcação nessas condições para transportar cidadãos, pessoas comuns? Foi o Estado do Maranhão. Que absurdo. O que aconteceu? Inclusive, na época, eu denunciei, já que a gente ficou tão preso nessa situação aqui, eu, na época, sofri muito. Né? Como eu falei, assim, foi um preço muito alto que eu paguei em relação a esse caso do ferry. Quando eu acompanho tudo do ferry hoje, todas as postagens de Instagram, tudo que sai, eu tenho. Eu tenho um arquivo que eu guardo absolutamente tudo que sai do ferry. E aquilo me arrasa, porque eu vejo, por exemplo, a população desesperada. Aí, outro dia, uma mulher morreu dentro do ferry. Outro dia, o ferry bateu. Sim. Aí, o Cidade de Araiose bateu. Aí, agora, a população querendo fechar o Cujupe porque não tem ferry. Você passa 12 horas esperando o ferry.
Ou seja, um serviço essencial, humilhante. E o detalhe da história é que a previsão para o novo ferry é 8 meses. Não existe hoje previsão para se colocar novo ferry. O novo ferry que eles estão dizendo que vão colocar é só daqui a 8 meses que eles pediram para envio, que é a dona do São Gabriel. Não então, há nenhum aparato legal que possa antecipar isso. Porque não tem, deixaram a coisa solta, destruir, né? De um modo que você hoje está com o serviço completamente comprometido. Sem fiscalização, inclusive, sem nada, né? Tá? E quem está sofrendo, olha, do momento, esse programa Sem Filtros, tomara que não tenha problema para mim. Sem filtro. Do momento em que eu vi se colocar o São Gabriel, o Zé Humberto, para navegar na Bahia, eu desacreditei de qualquer coisa no mundo, porque ali era um perigo iminente. Tanto que eu denunciei ao Ministério da Justiça e o secretário nacional do Consumidor retirou, deu uma cautelar e retirou em dezembro de antes da eleição, 2021. Ele retirou o ferry de 2022. Poderia ter acontecido uma tragédia. Assim, ele retirou e depois voltou. Aí depois o próprio Estado viu que não tinha como continuar com aquele ferry e retirou o ferry de circulação. Sim. Mas do momento em que eu vi aquilo ali, colocando a população, quando a Marinha me diz hoje, não tem a menor condição de navegar esse ferry, não tem condição, disse para um monte de promotor, procuradores da República, todo mundo ouvindo, não tem condição, esse ferry não tem, a estrutura dele não tem, a gente nunca viu nem nada igual. E no outro dia, a própria Marinha está fazendo teste e autorizando, aí eu já não sabia mais o que estava certo, eu desaprendi tudo, eu não entendi nada. A gente vai dar uma pausa, vamos continuar nossa conversa no próximo bloco, vamos para o intervalo. O último bloco do programa é já já. Fica aí com a gente. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. Nossa entrevistada de hoje é a promotora de defesa do consumidor, Lítia Cavalcante. Participam dessa conversa a jornalista e assessora de imprensa Elinalva Cardoso e Eduardo Gomes, jornalista da TV UFMA. Nós terminamos o segundo bloco falando sobre essas questões voltadas aí ao transporte aquaviário. O Eduardo vai continuar com... A gente estava falando sobre a sua atuação, né, nessa problemática do ferry. Eu queria saber, promotora, hoje, né, a senhora disse que está chegando um novo ferry. Por que esse novo ferry foi prometido? E como é que vocês continuam acompanhando essa situação? Porque a gente vê que, de fato, existe milhões, né, investidos pelo transporte aquaviário, mas o retorno a gente não vê. Existe uma ação civil pública que eu entrei na época. Essa ação que eu ia falar, mas aí não deu tempo, eles entraram com uma exceção de suspeição e conseguiram me afastar do caso. Eu ganhei no TJ do Maranhão por unanimidade e no STJ. Eles foram até o STJ contra mim. O Estado do Maranhão. O Estado. E agora deve estar vindo a comunicação para que eu retorne para trabalhar no caso do ferry, né? E por que o Estado não queria que a senhora estivesse à frente desse trabalho? Eu acho que ele não vai muito com minha cara, né? Eu acho que provavelmente... Eu acho que não precisa nem de resposta, só o fato de afastar, com certeza já tem alguma coisa estranha assim, aí, né? E aí mas eu recorri e a gente conseguiu reverter isso até o STJ. Então hoje, para mim é muito agoniante, angustiante, ver uma população toda, como é a população da Baixada, esquecida. É uma população esquecida, não tem estrada, não tem ferry. E hoje a tendência, se não colocarem mais ferry, vai ter o período de Natal, período de Réveillon, Carnaval né? E férias. Como é que vai ser esse período sem ferry? Então eu espero que ajeitem algum ferry dessas empresas, ou da Internacional ou da Serviporto, para poder colocar, enquanto esse ferry que foi prometido e que a gente já tem conhecimento, que só vai chegar daqui a 8 meses, isso é previsão, para poder ser inserido no sistema, porque hoje o sistema que tinha 6 ferries, quando eu trabalhava nessa situação mais diariamente, e aí brigava com os empresários porque estava com a lanchonete suja, porque o banheiro estava assim, porque isso e aquilo, era coisa que não envolvia segurança da navegação. Hoje já a situação é muito grave e é preocupante, por isso que eu guardo todos os e eu tenho toda a minha atuação... É tipo um dossiê, né? É tipo uma clipagem, né? Exatamente, porque se algo acontecer, eu não fui omissa em nenhum momento.
durante todo o trabalho que eu fiz no ferry, como no transporte público, em todos os casos eu me dedico, eu não fui omissa. Então, eu guardo para, inclusive, me resguardar. Promotora, a senhora falou rapidamente, peço desculpa para vocês, que tentaram, que pediram o seu afastamento. A senhora se sente silenciada por tentar trabalhar e defender o consumidor? Já tentaram lhe calar? E como é que é para a senhora ver que, de fato, a senhora está vendo ali um problema, está vendo uma irregularidade, e aí por trás tem pessoas tentando lhe derrubar, tentando lhe calar? Eu quero aproveitar e colocar junto. Sem filtro mesmo, né? Eu quero colocar junto, com essa permissão de Eduardo, para colocar junto dessa mesma pergunta, eu lembro que a senhora trabalhava em um prédio, né, tinha uma equipe, e de repente a senhora foi colocada em um outro prédio ali na rua da Montanha-Russa, era uma salinha pequena, não era isso? Na verdade, o que aconteceu? Eu saí do prédio do Jaracati para o prédio da Ribeirão, que é no centro também. Isso, e ficou sozinha, eu lembro. Na verdade, assim, o meu gabinete hoje é só eu e um assessor. Então, a gente se vira. Tipo assim, toda parte é muita coisa, porque não é só o que a população vê. Tem toda uma demanda que é invisível e que chega até nós, que a gente tem que despachar. Então, é muita coisa mesmo. Só que a gente... eu lembro que logo que eu entrei no consumidor, eu trabalhava 12 a 14 horas por dia, porque era processo físico. Então, a gente tinha de carimbar, tinha de fazer todo aquele procedimento, e quem fazia era eu, porque eu não tinha funcionário. Então, essa parte da estrutura... Realmente, eu nunca não sei o que é isso. Eu não sei o que é ter estrutura. Mas assim, uma época que a senhora foi praticamente isolada. Tem a ver com essa questão do que Eduardo perguntou? Coincide com isso. Com isso. Mas, a senhora se sentiu silenciada? Como é que a senhora se sentiu? Qual é o sentimento que lhe dá? É angustiante, porque eu sempre sou da opinião que o que interessa à população, a população tem que saber. Então, se está acontecendo alguma coisa que, inclusive, exponha a perigo à população, ela tem que saber, né? E do momento em que há uma pressão para silenciar, só que não conseguiram, a questão foi essa. E pelo meu próprio perfil, eu não vou negar toda a minha carreira para agradar ninguém. Ninguém, entendeu? Eu tenho o meu compromisso com a população, não é com político ou com procurador, não. A senhora tem a consciência limpa disso? Nunca violei minha consciência, nunca, apesar da pressão, paguei muito caro, com minha saúde, com minha família, a gente pagou um preço muito pesado. E ainda paga, porque foram consequências que a gente que teve desdobramentos, né? Mas dizer assim, eu posso terminar um dia, quando me aposentar, e dizer, eu nunca, como estou dizendo agora, violei a minha consciência. Promotora, como que é articular, né, essa atuação firme, né, no serviço público, com essa serenidade que pessoal, porque a gente vê que todas essas questões não diminuíram o seu ímpeto de defender, né? O que continua a motivar a senhora? Eu acho que é uma paixão enlouquecida. Eu acho que eu tenho uma paixão muito grande pelo Ministério Público, apesar de alguns ministérios públicos terem muita dificuldade em entender que o promotor tem autonomia funcional, que ele tem a independência funcional, quer dizer, o promotor ele pode agir e ninguém pode interferir naquilo que ele está fazendo, porque ele é independente. Então, nem que vinha um superior e diga, olha, você não pode fazer isso, ele diz, eu posso fazer sim e faço, porque eu sou independente. Mas existem alguns ministérios públicos que não entendem isso. Hoje nós temos um procurador que ele foi promotor atuante. Então, hoje, atualmente, ele tem o doutor Danilo tem essa sensibilidade de respeitar a autonomia funcional, porque foi promotor atuante. Então, em algum momento, ele também deve ter sofrido pressão para dizer, não faço isso. E vou continuar agindo de acordo com minha consciência. Mas é muito difícil, não é fácil. Agora, a paixão foi algo, como eu disse, desde o primeiro momento, sabe? Aquele amor que é um amor apaixonado. Eu acho que eu tenho isso assim em mim a vida inteira. Desde o dia que eu entrei no Ministério Público, que eu disse, fazia de graça isso aqui, não precisavam me pagar, até hoje. E quem lhe acompanha realmente sabe, né, que quem acompanha o seu trabalho durante muito tempo, eu acredito que eu passei muito tempo da minha carreira como repórter, e várias matérias, inclusive uma das assim também, que foi bem polêmica, fora aquela do GLP, né, da fiscalização do gás, GLP. Exato. Teve também a do Rio Anil Shopping, que foi também um negócio muito sério, e que você também esteve ali à frente. Também foi outro caso pesado. Com toda a força. Foi pesado, porque
aconteceram muitas coisas internamente, né, no Ministério Público, mas o final é que nós conseguimos indenizar. Eu fiz um acordo com o shopping para que ele, e até hoje a gente, inclusive hoje de manhã, a gente se reuniu com o bombeiro. E os problemas continuam acontecendo. Pois é, né? exatamente falando sobre o Shopping Rio Anil. A gente fez a reunião hoje para falar do Shopping Rio Anil, exatamente por conta do desabamento da semana passada com a água, né, que houve uma válvula que estourou, né, e eu digo, não, esse shopping ele é muito reincidente nas questões de incidentes, né, entre aspas, porque eu acho que se você faz uma prevenção, você não é tomado de surpresa. E hoje a gente se reuniu exatamente para tratar com o Corpo de Bombeiros, que é um parceiro que eu tenho, né, um parceiro de toda hora, para a gente fazer vistoria, verificar o que está acontecendo, porque não tem como você colocar um tanto de gente ali naquele shopping expondo a população a perigo. Sem dúvida. Então, no caso do incêndio, nós fizemos acordo, indenizamos todas as vítimas, salvo algumas que preferiram judicializar, e impusemos ao shopping multa e mais a questão de cumprimento de alguns acordos, alguns tópicos de segurança contra incêndio e pânico, mas foi bem difícil, até porque a morte das meninas foi muito traumática. Podem pagar o que for, mas a vida não volta. Né? E Nunca fica mais. todo esse trauma. Até hoje, inclusive, o cinema ele continua fechado. Promotora, nessas situações, quando a parte envolvida ela não quer, de fato, assumir a responsabilidade, né, assumir o erro, de que forma vocês, de fato, entram? Né? É uma ação civil, é isso? Exatamente. A gente entra com ação, ou se caso for necessário, a gente também pode entrar com ação criminal. Então, no caso do shopping, a gente pensou só que a gente entrou com o inquérito civil, e dentro do inquérito, apesar da resistência inicial dos empresários, porque eu acho que aí o empresário devia dizer assim, não, eu errei, eu fui omisso, alguma coisa aconteceu, mas foi comigo, eu vou bancar, eu vou assumir a responsabilidade, mas há uma resistência. Eu não entendo, a pessoa está errada e quer ter razão. E aí eles fizeram um acordo conosco, e nesse acordo foi beneficiado todas as vítimas, inclusive aquelas que só estavam lá e que sofreram trauma, as que foram queimadas. Então, tudo foi resolvido. Mas aí já vem outra denúncia, já vem outra situação, que é outro caso que eu também mantenho em arquivo, é o caso do shopping, porque é reincidente, é reiterado. Aí teve o caso do falecimento do trabalhador também, né? Então, é muito recorrente. São muitos os casos, né? E aí eu queria também trazer mais um caso. Eu lembro que lá em 2017 teve toda aquela movimentação por conta da resistência, né, de algumas classes, né, com relação a transporte alternativo, né, transporte por aplicativo, na verdade. Uber. Isso. E naquele período a grande problemática era por que não pode, né? Por que o consumidor não pode escolher? E hoje a gente tem uma outra problemática, que já digamos, funcionários da empresa ou pessoas que prestam serviço à empresa sofrendo com sucateamento, com falta de qualidade de trabalho, né? Os motoristas que não têm esse suporte da empresa. Como é que você tem nesse caso, já é o Ministério Público do Trabalho. Essa parte trabalhista, essa relação trabalhista é com o Ministério Público do Trabalho. Na época, em 2017, eu me manifestei a favor da Uber, né, para que ela pudesse trabalhar aqui, porque teve, inclusive, muita carreata de taxista, né? Só que aquela coisa da tecnologia, é como o iFood, é como outras empresas, quer dizer, não tem como você barrar, é como o telefone. Quando o telefone chegou, acabou o emprego das telefonistas. Então, a tecnologia, a gente não tem como parar. E na época, eu lembro que os taxistas que ficavam na frente da minha casa, eu passei, estava dando uma entrevista no rádio, e eu estava falando dentro do carro, né? E eles me viram de longe, eles estavam com o rádio no ouvido, e eles me olharam, viraram todos de costa para mim, com ódio de mim, mas já passou. Então, assim, ficaram com raiva, mas depois entenderam que é o meu trabalho. Se a Uber tinha razão, tinha de dar razão à Uber, né? Paga um preço muito alto, né? Por fazer o seu trabalho com afinco, né? É difícil, mas vale a pena. Vale a pena, a gente tem a tranquilidade de estar fazendo certo, né? O Robert até falou um ponto em relação a essa questão da prestação do serviço, né? O Uber foi implantado, hoje é uma realidade, mas hoje a gente vê que, de fato, o serviço mudou muito, né? A gente até brinca, às vezes, conversando, né, que antigamente ofereciam balinha, água, e hoje em dia acontece muito de você solicitar o serviço,
não chega, e aí você passa horas e horas, você utiliza o serviço, você paga uma taxa para usar com carro com ar-condicionado, ele não é ofertado. É verdade. De que forma o consumidor ele pode reclamar? E como é que é necessário que o consumidor também ele colete provas, né? Porque só a fala às vezes não é o suficiente e tem que de fato ter a prova, não é isso? A prova, o ônus da prova é deles, né? É a obrigação do prestador de serviço. Sim. O consumidor, ele não tem que provar. Claro que se ele puder provar com foto, com tudo, né? Aqui em São Luís, o que eu percebo é que, por exemplo, quando você pede um Uber Comfort, não vem um Comfort. Vem um carro. Às vezes não vem nem um Uber. Né? Pois é. E aí, em Brasília, se você pede um Uber Comfort, é um Uber Comfort. Sim. Entendeu? Você paga mais caro por um serviço, mas que realmente existe. Aqui a gente já vê que é diferente. Como você pode reclamar? E funciona bem. É o site da ouvidoria do Ministério Público. Você vai lá no site, ouvidoria.mp.mpma, e você, lá no site do Ministério Público mesmo, você pode mandar por e-mail. Se você não quiser se identificar, você não se identifica. O promotor jamais vai saber quem foi que fez aquela reclamação, e a gente recebe a reclamação e tem que instaurar, porque a ouvidora cobra. Então, é um mecanismo que funciona no Ministério Público, é a ouvidoria do Ministério Público. Vale a pena. Agora, promotora, a gente está ouvindo aqui você falar com essa vontade, né, de amor, trazer né, mudanças, com esse amor, com esse ímpeto. E aí, eu quero trazer uma análise que eu acredito que nós, como somos da comunicação, houve um determinado momento em que as notícias que eram divulgadas eram que o Ministério Público entrou com ação civil contra algo, que o Ministério Público fez isso, o Ministério Público agiu de determinada forma. Com as suas aparições na televisão, com as suas declarações sempre muito fortes, as notícias começaram a trazer aspas suas, e a gente diz Lítia Cavalcante, promotora. Então, assim, a ação, ela começou a se confundir, desculpa, confundir não no sentido ruim da palavra, mas ela começou a se misturar com a ação do próprio ministério, né, do próprio órgão ministerial. E isso, claro, traz muitas implicações, né, inclusive pensamentos de parte da sociedade que pensavam que você poderia vir a se candidatar porque você estava muito em evidência, né, e você não tinha essa questão de se esconder, você sempre se mostrava. Isso já passou pela sua cabeça, você entrar para a classe política, se tornar uma política? Não. Engraçado que logo que eu comecei no Consumidor, como eram muitos temas, eu trabalhava demais, era assim, era algo patológico, né? Tinha muita coisa, né? A Elinal acompanhou e a gente sempre fazia matéria e eu nunca deixei de atender um jornalista, nunca, jamais, porque eu tenho um profundo respeito pela classe, meu pai é jornalista e eu tenho profundo respeito mesmo e admiração. E aí o que acontece? Na época eles me procuraram, tu não quer te candidatar? Ou então, ela quer aparecer porque ela quer se candidatar? Não, é porque o tema é relevante, a sociedade quer saber e tem que ter alguém para falar. E se esse alguém sou eu, não tem problema. Agora, eu cheguei no ponto que no começo eu ficava chateada. Poxa, será que não podem ver alguém trabalhar pela convicção daquilo que você está fazendo e não porque você tem um interesse oculto, né? E aí depois eu digo, quer saber? Não vou mais ligar para isso. O tempo vai dizer o que eu quero. Sim. Eu, assim, nunca pensei em me candidatar porque é algo que como eu falei, o meu amor é pelo Ministério Público e o Ministério Público me dá mecanismos de resolver, de solucionar problemas. E eu acho isso fantástico. Eu vejo que o seu amor é pelo Ministério Público, mas assim, é pela população, é por ajudar a população, é por se incomodar com injustiças e ver ali que por meio da sua pessoa, por meio da caneta que você tem nas mãos, você tem a oportunidade de ajudar outras pessoas e de melhorar a vida delas por meio do poder que você tem nas mãos. E isso é muito gratificante. É verdade. Para a gente que acompanha, eu que acompanhei, eu muito dizer... E é efetivo, né? A gente começa o trabalho porque existe uma coisa que eu gostaria de ter menos, né? Que é a empatia. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo, porque eu consigo realmente me transmutar para aquele lugar. E aí eu acho que isso realmente me dá mais gás para poder trabalhar, porque a gente se coloca, poxa, eu não tenho esse problema. Quem assistia as entrevistas dela pode ver assim, a forma como ela fala, as expressões, de ali colocava emoção, ali falando. Eu acredito que ninguém que está interessado em ascender politicamente
fala dessa forma ali, com tanta raiva mesmo, como se tivessem feito para ela, né? É verdade, é verdade. Promotora, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa e aí você poderia aproveitar esse espaço para dar suas considerações finais, um recado para quem nos acompanha, se a população pode ficar tranquila que nós vamos ter uma promotora atuante aí por muitos, muitos anos. Muitos vão ter de me aguentar muito, ainda falta tempo pra caramba. E assim, se tem alguém que não reclama disso, é a população. Pode agora eu vou te dizer que tem muita gente que Será? não... Tem gente que não me suporta. Mas assim, a gente não está aqui para agradar todo mundo, né? A gente está aqui para fazer o certo, né? Se o certo desagrada quem está fazendo errado, então é problema de quem está fazendo errado, né? Mas assim, eu achei fantástico o formato do programa, né? Porque eu tenho receio até porque eu realmente falei sem filtro, né? Tentei usar alguns filtros para poder segurar algumas coisas, mas a gente falou as coisas que realmente eu gostaria de um dia falar, né? E aqui foi a primeira vez que eu estou colocando algumas coisas que nunca chegou a público. Excelente. Às vezes, talvez alguém tenha presumido. E é um programa que realmente eu achei um formato maravilhoso, porque dá para você a liberdade, né, de você explicitar com o tempo aquilo que você quer, né? Eu achei, vocês estão de mega parabéns. Nós é que agradecemos a sua presença. Só está de parabéns. Com certeza. Bom, eu particularmente gostaria, comecei o programa e não falei, acho que eu fiquei tão empolgada quando eu olhei Lítia, mas eu gostaria de agradecer pelo convite, por participar aqui do Sem Filtro e por participar principalmente com a Lítia Cavalcante. A gente já faz o trabalho junto há tempo, Fizemos né? um trabalho, acho que mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Juntas, eu acompanhando, tendo assim, a honra de cobrir o trabalho de uma mulher como essa, tão atuante. Na época eu estava fazendo direito e eu disse, eu quero ser promotora de justiça, eu quero chegar pelo menos ali próximo do que Lítia faz. Eu lembro uma vez que tu me disseste isso, lá na promotoria. Dá orgulho, eu tenho muito orgulho de dizer que eu cobri, que eu mostrei o trabalho de uma mulher como você, tão atuante. Gente. E assim, é muito gratificante ver uma mulher à frente do Ministério Público com essa garra, com essa força. E continue. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então é isso, gente. Nós conversamos com a promotora de justiça Lítia Cavalcante, a quem eu muito agradeço, né, pela sua presença. Agradeço também aos nossos jornalistas convidados, Elinalva Cardoso e Eduardo Gomes. Nós chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima.